Olá, pessoal, bem-vindos a mais um SKSco Talks. Hoje eu estou com o Felipe Pantaleão, ele é economista. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo. Felipe, conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória de vida para o pessoal te conhecer. Hoje, né, eu trabalho numa instituição financeira, na parte de estratégia comercial, mas, pô, se a gente for ver desde o começo, eu sou de São Paulo, capital, cresci na Zona Leste, no Tatuapé, fiz escola, ensino médio, enfim. Com 18 anos, eu fui, e meus pais são médicos, mas, cara, eu não consegui virar médico, porque, assim, uma vez meu pai me levou no hospital. E eu basicamente queria pular pela janela quando eu fui pra ver uma UTI como é de verdade. Não consigo ver um osso quebrado que eu desmaio, então não é muito pra mim. E aí eu fui fazer. Somos dois, eu também sou assim. Exatamente, assim, é legal no papel, mas sem chance de acontecer isso na prática. E aí eu fui querer fazer relações internacionais em Belo Horizonte, então com 18 anos eu me mudei para BH, fiquei 2 anos lá. E aí em Belo Horizonte eu jogava futebol ali, eu estudava na PUC. E aí, pô, tinha uma empresa de intercâmbio que chamava Daqui Pra Fora, se não me engano, Daqui Pra Fora. Pô, eles faziam uns vídeos lá de você jogando e tal, e me chamaram para ir estudar nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, eu fazia relações internacionais em Belo Horizonte. Isso foi em 2011, 2012. E aí, no final de 2012, eu fui para Minnesota, nos Estados Unidos. E aí, assim, não foi nenhuma escolha atlética, foi 100% acadêmica. A gente viu literalmente o ranking das melhores universidades. E a Universidade de Minnesota estava lá no topo. E aí eu fiz a transição, né, de relações internacionais para a economia e também para ciências políticas, porque lá nos Estados Unidos é muito mais fácil você tirar o diploma duplo, né? É muito mais tranquilo você conseguir fazer o double major, que eles chamam. E aí eu fui para uma cidade que chama Morris, de 5 mil habitantes. Então, cara, uma pessoa que tinha morado em São Paulo, aí em Belo Horizonte, eu fui para uma cidade de 5 mil habitantes, literalmente, assim, no norte dos Estados Unidos. No inverno fazia -40, por exemplo. Então, cara, foi uma experiência muito legal. Fiquei lá por 3 anos e meio. Consegue sobreviver assim com menos 40? Cara, consegue, porque todo assim, no começo tem um choque bem grande. Então, putz, desde coisas da rotina que, por exemplo, você tem que chegar e deixar o carro ligado 5 minutos antes de você sair com o carro, por exemplo. Tem que tirar a neve do carro. Mas a universidade tinha túneis. Então, quando tava esse inverno muito, muito forte, a gente ficava dentro dos túneis e saía nos diferentes prédios da universidade. Então, pô, foi uma experiência muito legal, fiz grandes amigos. Tem que colocar aquelas correntes na roda do carro Então também. não pode colocar. É um mito Ah, que tem. Você pode só se você estiver dentro da cidade. Você não pode pegar highways federais com a corrente. Porque eu lembro que um dia, inclusive, eu fui assistir um jogo de basquete, que eu sou muito fã. Fui assistir o LeBron James jogar lá. Ele tava indo pra Minnesota, tava jogando no Cleveland Cavaliers. E eu lembro que tava uma nevasca. Eu falei, putz, não posso perder esse jogo, não posso perder esse jogo. Aí eu fui assim com o carro deslizando, não sei como eu cheguei, tá? Assim, hoje em dia com 2 filhos eu com certeza não faria isso de novo. Mas na volta a gente pensou em comprar corrente pra colocar, só que aí eu perguntei pra um policial que tava num posto de gasolina, ele falou que não podia usar. Então, acho que a primeira curiosidade é que, pelo menos em Minnesota, nas rodovias federais, não podia usar isso, né? Não podia usar as correntes. Então, cara, fiquei lá muito tempo e aí eu ia querer fazer pós-graduação em economia pública na Universidade de Leiden, na Holanda. Só que no meio do caminho eu falei, putz, quero voltar pro Brasil, né? Ficar um tempo com a minha família. E no avião, literalmente, né? Entre esse gap de eu ter me formado nos Estados Unidos e querer ir pra Leiden, na Holanda, no avião de volta pra ir pra São Paulo, cara, eu assisti o filme Procurando Dory. É ridículo isso, tá? Eu assisti Procurando Dory. E aí eu falei, putz, tô fora de casa há 6 anos quase, né? 2 anos em Belo Horizonte, 3 anos e meio nos Estados Unidos. Aí eu falei, ferre-se tudo isso, vou voltar pro Brasil e vou entrar no mercado de trabalho aqui no Brasil. E aí eu entrei em consultoria, eu já tinha muito interesse nisso. Entrei em consultoria numa empresa que chama Development Systems, era uma empresa pequena, mas ela tinha 7 sedes, né, no mundo, porque como que funcionava, basicamente? A gente tinha um capacity de 7, 8 pessoas, só que dependendo do projeto, a gente contratava especialistas para tocar os projetos, né? Então, pô, foi uma escola para mim, fiquei 2 anos e meio lá. Aí eu fui para Prudential, fui vender seguro de vida de porta em porta, fui, né? Putz, aqui no Brasil, catequizar as pessoas em seguro de vida. Eu fiquei lá aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Nisso, rolou a pandemia, né? Putz, muita coisa aconteceu. Minha esposa ficou grávida.
aconteceu a pandemia. Com a pandemia, essa ideia de ser hunter comercial também já não estava indo tão bem quanto eu gostaria. A questão do CPJ, eu queria um pouco mais de estabilidade também no momento. Porque, pô, meu filho nascendo, pandemia, tudo estava instável, né? Acho que chegou um momento que eu estava buscando mais estabilidade. E aí eu fui para a Accenture, voltei então para o mundo de consultoria. E na Accenture eu fiquei lá 2 anos. E aí, a partir de novembro do ano passado, pô, tava super feliz, super tranquilo. Tava, inclusive, no dia que eu aceitei o novo emprego, eu fui promovido no Accenture, né? É meio louca essa história. Mas, cara, eu tava voltando de casa um dia, eu tava no escritório da Accenture na Vila Leopoldina. E aí um amigo meu me ligou e falou, cara, tem uma oportunidade aqui numa instituição financeira. Eu falei, cara, não quero, tchau. Assim, não fala comigo, tô feliz, tá tudo ótimo. Aí ele me ligou de novo. Aí o problema é que eu atendi, né? Aí ele me ligou, explicou qual que era o escopo, falou a questão de remuneração. E aí, com muita dor no coração, né, pelo lado da Accenture, mas com muita esperança também, eu entrei nessa instituição financeira que eu tô hoje. E hoje eu trabalho, então eu consegui juntar todas as pontas, eu acho, da minha experiência profissional, que eu trabalho com a parte de estratégia, comercial, e eu trabalho na parte de seguridade, ou seja, muito focado em seguro de vida, mas eu também abranjo estratégias para previdência, seguros PJ, auto, enfim, consórcio, tudo. Bacana. Agora vamos voltar um pouquinho para sua infância no Tatuapé. Vamos lá. Quais são as suas recordações de infância? O que que você vivenciou? Seus amigos, escola? O que que você lembra? Legal, legal. Acho que eu fui muito menino de condomínio, tá? Pra ser bem transparente aqui. Eu sei que não tem muito glamour, mas é isso. Eu morava num condomínio de 7 torres. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui, acho que eu tinha 10, 11 anos, né? Eu já tinha morado na Moca antes, mas enfim, que eu lembro da minha infância mesmo. Era um condomínio de 7 torres, lá no Tatuapé. E, cara, eu achei que eu tava num hotel, né? Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu não vou parar de estudar agora, né? E vou ficar só brincando. Então eu lembro muito de jogar muita bola, andar de bicicleta, por cidadão, bicicleta, assim, patins pra caramba, enfim. A gente brincava muito, porque era muito amplo, e tinha um grupo lá de uns 10, 15 meninos que eram da mesma idade. E aí, inclusive, tem muitos que eu nem falo hoje, né? Porque a vida acaba separando. Mas, cara, eu lembro muito, assim, de chegar em casa, porque eu estudava na parte da tarde, né? Principalmente nesse começo. E, pô, descer correndo, assim, pra ficar brincando. E, cara, foi sensacional, assim, minha infância. Acho que eu tive a oportunidade, a minha geração, né? Eu sou de 93, vou fazer 30 anos, de ainda conseguir descer todo dia pra brincar com os meninos. Então, acho que foi uma coisa bem, bem legal, assim. Eu me lembro muito de brincar lá no condomínio. E também, claro, da família, de ir pro sítio, de principalmente os jogos do Corinthians com meu pai, né? Acho que depois a gente vai falar bastante disso. Mas é isso, tá? Eu lembro muito de brincadeira, principalmente de futebol, né? De jogar futebol. E vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Que quando você foi, conta mais sobre a sua experiência lá, o que que você vivenciou. Tá. Acho que assim, o primeiro grande choque que eu tive de realidade cultural foi quando eu saí de São Paulo para ir para Belo Horizonte. Acho que ali, né, dos 18 até os 20 anos, quando eu estava em Belo Horizonte, eu já conheci um pessoal que eu jamais iria conhecer em São Paulo, até em relação à perspectiva, a ideias, a vivências. Então, isso eu acho que já foi o level 1 ali de eu realmente expandir meu conhecimento sobre as pessoas, também entender diferentes perspectivas. Cara, quando eu fui para os Estados Unidos foi bizarro, assim, eu cheguei lá, pô, eu já morei com africano, com francês, com muçulmano, com americano, então eu acho que essa mudança cultural de você estar numa mesa de refeitório, por exemplo, porque lá, pô, a maioria das refeições eu fazia no próprio refeitório, pô, e você tá lá com um cara de Bangladesh, um cara da Gâmbia, não é nem Zâmbia, da Gâmbia, um americano, um mexicano, enfim. Eu acho que me trouxe perspectivas muito O legais. que que era? Um hostel? O que que era? Não, não, era na universidade mesmo, Aham. tinham várias pessoas de várias nacionalidades. Ah, E dentro da universidade, eles têm um refeitório, que aí eu fazia um plano ali, que é como à vontade, pô, porque depois eu jogava futebol e rugby, né? Então, pô, eu precisava me alimentar, né? Eu gastava bastante energia. Então, eu lembro muito dessas mesas de refeitório também, pô, sentando e falando com pessoas de várias nacionalidades e pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, meu? Um brasileiro da Zona Leste, numa cidade de 5 mil habitantes, no meio do inverno, cara. Sim, era quase uma zona rural mesmo. E então acho que foram essas diferentes perspectivas.
Acho que também, né, o tipo de ensino é muito diferente. Você tem algumas matérias básicas que você precisa fazer, mas de resto vai de acordo com os seus interesses na faculdade. Então, putz, me interesso mais em economia por microeconomia, por comportamento do consumidor. Eu me interessava muito mais nisso do que, por exemplo, por uma parte mais estatística da economia. E aí, eu acho que você consegue se direcionar muito bem. Então, acho que além, e óbvio, saudade dos pais, puta, WhatsApp pra caramba, essa coisa de viver em dois mundos ao mesmo tempo. Mas eu acho que pra quem sai é muito mais fácil do que pra quem fica, tá? Eu tenho muito essa perspectiva. Então, cara, acho que me abriram muitas portas hoje, eu vejo a diferença que faz. As interações que eu tive com as pessoas sobre o aspecto pessoal e sobre o aspecto educacional também, eu acho que é um diferencial no meu currículo. Qual que foi o maior perrengue que você passou na sua vida? Cara, acho que tirando morte, tá? Porque eu acho que morte é muito complicado. Eu já perdi meu avô, perdi tia. Acho que isso é uma coisa muito específica. Cara, o maior perrengue que eu já passei na vida, eu acho que foi nessa época que eu tava na Prudential, porque eu era PJ, eu era empresário, basicamente, eu adquiri uma franquia. E então eu dependia 100% do meu trabalho, né? Eu dependia 100% da comissão que eu ganhava com as vendas de seguro de vida. E por isso, com a minha esposa grávida, a minha esposa, depois eu vou contar uma história que é assim, ela é francesa, eu conheci ela no Brasil, ela morava no Caribe, uma puta história maluca também. Mas eu acho que ela grávida, assim, ou meu filho recém-nascido, ali no comecinho da pandemia, eu já tinha visto a minha receita diminuir e eu já tinha estabelecido um padrão de vida até legal também nesse mesmo trabalho, só que na pandemia eu vi que não estava conseguindo vender tanto e aí eu literalmente fiquei preocupado do tipo, cara, eu preciso pagar um monte de coisa. Plano de saúde, principalmente para mim, para ela, para as crianças. Ela não estava trabalhando nessa época também. Então acho que foi quando uma vez eu lembro que a gente brigou por causa de um milho que ela tinha comprado no supermercado. Aí acho que esse dia assim foi bem emblemático, do tipo, cara, eu preciso fazer dinheiro. Tanto que assim, óbvio, aí eu liguei pra todo mundo, fui atrás, fui tentar vender mais. Só que além de vender, eu fui cara, fazer aqueles jobs online ali de responder serve, tudo pra tentar ganhar uma receita. Acho que esse foi o maior perrengue, assim, psicologicamente falando, né? Tirando o contexto da pandemia, pô, todo mundo desesperado, vai morrer pai, vai morrer mãe, assim, né? Então acho que foi esse. Maior alegria da vida. Meus filhos. Ah, sem dúvida. Sim. Você tem quantos filhos? 2. Eu tenho a Zoe de 1 ano e o Arthur de 3. Aham. Eu lembro, sim, momento a momento do nascimento deles. Então, com certeza, assim. Arthur de 3. Arthur de 3. Esse nasceu no meio da No pandemia. meio da pandemia. Né? Nasceu literalmente porque eu em tenho uma junho filha de de 3 2020. também, 2020. Minha filha é 2019. Como chama sua Outubro, filha? Isabela. Ah, Isabela. Então, cara, criança pequena, na pandemia, sendo autônomo, né? Basicamente um empresário. Sim. Cara, foi bem complicado ali, mas sem dúvida o nascimento deles depois do Corinthians campeão da Libertadores. Pô, aí não tem como, né? Aí não tem como. E conta a história da sua esposa, então, que inclusive Cara, tá aqui. Tá aqui, né? Minha esposa é Estelle. Não. Cara, puta, vamos lá também. Você vai ver que a minha Como vida... vocês se conheceram, né? Principalmente isso. E é engraçado porque todo o contexto é muito específico, tá? Isso foi em 2018, tá? Então eu tava 1 ano no Brasil já, que eu voltei em 2017, dos Estados Unidos pro Brasil, tava trabalhando na consultoria. E aí meus amigos me chamaram pro rolê que eu jamais iria, assim. Me chamaram, cara, vamos num barzinho aqui. E na época eu tava morando na Saúde, aqui em São Paulo, capital. Eu falei, puta, eu jamais iria às 7 horas da noite beber num sábado. Eu não gostava, eu gostava de sair à noite pra ficar à noite mesmo. Só que aí, por algum motivo eu fui. E aí um desses meus melhores amigos de infância mesmo, do Tatuapé lá, eu fui num bar no Tatuapé, ele estava namorando uma menina, e essa menina é a melhor amiga da minha esposa. E aí, pô, tava lá com os moleques, eu falei, aí ele me falou, vai vir a minha namorada, no caso, e essa amiga, pô, muito legal. Eu falei, cara, beleza, né, mas, pô, tava lá pra curtir com os meninos, nunca pensei que um bar ia ser um lugar onde ia conhecer a minha esposa, a mãe dos meus filhos, né, uma coisa meio bizarra. E aí, quando ela apareceu, eu falei, cara, você tá perdido? Sim, porque eu falei, pô, uma francesa de olho azul, tá na Zona Leste, com certeza. Acho que ela botou lá Vila Olímpia, exato. Acho que ela, Vila Olímpia, foi parar ali, né? Então, cara, eu conheci ela, e ela tava aqui especificamente esses 10 dias, porque ela foi renovar o RNE dela. E aí depois eu falo, né? Ela morou aqui no Brasil um tempo, morou em vários lugares do mundo pelo trabalho do pai dela. E também ela trabalhou com turismo muito tempo.
Então, cara, foi exatamente o período de 10 dias, pô. Em 3 anos que ela tava lá para renovar o RNE. Ela estava morando em Guadalupe na época, que é uma colônia francesa perto do Caribe. Cara, a gente se conheceu, ficamos, tal, nos apaixonamos. Acho que, obviamente, acho que não precisa nem falar isso, né? E aí eu falei, pô, que namoro à distância? Então isso foi 2018. 2018. Tá. Falei, pô, que namoro à distância? Jamais, cara. Pô, eu conheci a menina, foi legal, mas ela tá lá no inferno, né? Lá longe, no paraíso, né? Eu tô no inferno, na verdade. Pô, entre uma ilha paradisíaca no Caribe e um apartamento de 70 metros quadrados com 2 gatos em São Paulo, né? Então... E aí, cara, a gente começou a se conversar e não parava de se conversar, né? E aí, 2 meses depois, a gente foi fazer uma viagem juntos. A gente se conheceu em setembro, outubro, aí em novembro. A gente foi pra Miami juntos. Pô, fomos passar uma semana lá, emendei uns feriados, peguei uns dias também, porque, pô, a consultoria ali era... Mas vocês se encontraram lá? Nos encontramos em Miami. Miami. Então, sobre o Caribe, sobre o Brasil, a gente se encontrou. Aí ferrou, né, velho? Pô, você já tava apaixonadinho antes, aí... Aí eu falei, fudeu. Beleza. Aí ela... E aí também ela já tava procurando mudanças, ela largou tudo e veio pro Brasil. Resumindo, tá? Ela largou tudo e veio morar comigo com 2 corintiano e 2 gatos. Pô, literalmente acho que eu menti bem, pelo menos, né? E aí ela se mudou, né? Então no final de 2018 pra 2019 ela veio pra morar comigo. E aí, cara, desde então a gente tá junto, né? Então, pô, acho que é uma história bem de filme mesmo, né? Uma coisa bem... inusitada. 2 filhos. Né? 2 filhos. Legal. Planejados, por incrível que pareça, pô. Planejados, né? Legal. Então, a gente teve o Arthur aí, ele é de junho de 2020, então, pô, com 2 anos, quase 2 anos de namoro, a gente já decidiu ter filho logo. Também meio que por obrigação, né? Porque eu era apenas o barco que carregava ali o que era necessário para juntar o filho. Porque as amigas dela já estavam tendo filho, enfim, e eu sempre tive vontade de ser pai. Não sabia nem 1% Trocar uma fralda. Trocar uma fralda. O dia a dia, né, os sacrifícios positivos que a gente faz, mas, cara, foi mais ou menos essa história minha com a Estelle. Mas aí já emenda que você falou que ia contar da história dos pais dela, do pai dela, né? Então, o pai dela, cara, todos os caminhos levam ao seguro de vida, tá? É meio bizarro isso na minha vida. O pai dela trabalha na seguradora de um banco francês, tá? E basicamente ele foi um cara muito vanguardista na época, 10, 20 anos atrás, ninguém queria ficar vindo para São Paulo, pro Chile, né? Sei lá, para vários países assim, então ele era expatriado e ele vinha lá, ajudava a estabelecer a operação da seguradora desse banco nos diferentes países. Aqui no Brasil acho que ele ficou 6, 7 anos, é onde ele mais ficou. E aí ela só fala português, etc. Então ele já morou em República Tcheca, Chile, Brasil, Portugal, enfim, vários países. E ela ou ia com ele, ou por ela também ter feito turismo, ela também ficava aí rodando o mundo. Então realmente foi um acaso a gente se encontrar nessas mesmas linhas de tempo da vida, vamos dizer assim. Bacana. E aí vamos pro rugby. Beleza. Né? O que fez você iniciar no rugby, né? Cara, porque essa sua vontade deve ter acontecido só nos Estados Unidos. Aqui ninguém acompanha rugby, né? Não, cara, zero, assim, zero. Na verdade, então assim, eu fui lá, jogava bola como goleiro, tá? Tem uma grande diferença de ser goleiro e jogar bola, mas eu era goleiro. E, cara, eu sempre me interessei por coisas mais agressivas, assim. Eu era um cara, né, que toma um monte de cartão, enfim. E aí, um amigo meu entrou no time, um dos meus melhores amigos, o Benny, um americano, entrou no time, falou, cara, tenta isso daqui. Porra, velho, ficar batendo nesse troglodita aqui. Pô, tudo bem, eu fazia academia, eu sou um cara alto. Meu, o tamanho desses caras, o que eu vou fazer? Cara, um treino foi amor à primeira vista, assim, cara. Um treino... Pô, e era literalmente a gente sair do treino, assim, sem conseguir dirigir, doendo tudo, tomando ibuprofeno como se fosse água, assim. E... Aí depois do primeiro treino eu comecei a gostar muito, cara. E aí eu joguei 2 anos. Não, foi 1 ano e meio que eu joguei ali. Mas como eram temporadas diferentes, então o rugby era uma temporada que não era do amador, futebol. Profissional? Não. Com 100% amador, tá? 100% amador. Tanto futebol quanto rugby, só na universidade mesmo. E o rugby era um clube, né? Não era um time estruturado. Então, por exemplo, você só pode jogar em um time mesmo. Um clube
é uma associação controlada pelos alunos mesmos, tá? Existe uma diferença, mas que me permitia jogar os dois. E aí, cara, me apaixonei pelo rugby. Me apaixonei, mas, de novo, de jogar, não de assistir. Mas hoje eu acho que eu não aguentaria, assim, 10 minutos, cara. Mas aí, foram mais vitórias, mais derrotas? Como é que Mais foi? vitórias, foi legal, assim. Eu peguei uma temporada bem positiva, o time, encaixou. Tinha um francês que morava comigo, inclusive, foi jogar rugby, porque lá na França é muito grande. A gente ganhou vários jogos e tinha um torneio, inclusive, que a gente foi lá. Puta, eu esqueci o nome. Mas teve um torneio que a gente ganhou, então, foi bem legal, assim. Foi. E aqui no Brasil, quem quer iniciar no rugby, qual que é a dica que você dá? Cara, treina muito. Não, Vai mas muito tem, na tem academia. clube, assim, específico? Cara, tem. Eu acho que, assim, é quase uma coisa de nicho, né? Então, vai precisar procurar comunidade no Facebook, vai precisar procurar algumas coisas, mas com certeza, assim, em várias regiões de São Paulo, do Brasil, eu tenho certeza que tem. Mas minha dica é, cara, ficar grande. Assim, treina muito, come muito, porque o negócio dói, entendeu? Vamos falar sobre Corinthians, né? Vamos lá. Acho que você não gosta muito, né, desse tema. Cara, gosto bastante. Assim. Tem vários vídeos bem que quando eu olho sóbrio, sem a emoção do momento, eu falo, cara, sou meio barulhento. Mas vamos lá. Eu considero o Corinthians o segundo melhor time do Brasil, tá? Tá. Primeiro é o São Paulo, segundo o Tudo Corinthians, bem, tá? tudo bem. Vou fingir que a gente não falou disso, mas tudo bem. Me diz uma coisa, quantos jogos você já foi na vida do Corinthians? Cara. Sabe ou perdeu as contas? Cara, acho que seguramente mais de 50. E assim, morando 5 anos e meio fora, assim. Porque, por exemplo, em Belo Horizonte, eu morei em 2012 em Belo Horizonte, eu vi todos os jogos da Libertadores do Corinthians, que eu fazia bate-volta pra ver os jogos. Então, cara, mais 50, acho que a gente 50 e 100, assim, principalmente jogos importantes de Copa, eu sempre ia bastante. Pra mim, pô, Corinthians, eu não consigo falar da minha vida sem falar do Corinthians, né? E acho que é muito mais uma questão só do futebol em si, é uma questão muito comunhal pra mim, é uma coisa muito intrínseca de quem eu sou, porque desde pequeno meu pai, ele era um pouco extremista em relação ao Corinthians, assim. Então, pô, Corintiano roxo. Cara, eu nunca tive roupa verde, assim. Eu nunca tive roupa verde, nesse nível, entendeu? Então, assim, meu pai não deixava entrar nada verde Se em fosse casa. pra ter uma parede verde em casa, tinha que ser o chão pra pisar. Cara, nem isso, acho que ele não quer nem ver, assim. Acho que ele tem um ataque se ele ver alguma coisa verde. Então, meu pai, ele me doutrinou, basicamente, puta, todo gol era gol do Corinthians, todo jogo o Corinthians ganhava de 4-0. Eu tenho uma coisa, cara, isso daqui é muito bizarro. Eu assistia muito Cartoon Network, né? Pô, crianças, tinha um canal de desenho aí, para os jovens de hoje, né? Era um canal de desenho. E meu pai falava que toda semana o presidente do Palmeiras e São Paulo se reuniam para fechar o Cartoon Network. Então, cara, era literalmente uma lavagem cerebral para odiar os outros times e só ser corintiano. Assim, era uma coisa de maluco. E aí eu me apaixonei muito, assim, pelo clube. Mas, de novo, não é nenhum jogo, cara. É ir com meu pai no jogo. Meu pai hoje tá com 65 anos. Mas eu acho que esse momento de eu abraçar ele, pô, me emociona, me arrepia. Acho que e é isso que eu quero passar com meus filhos. Eu acho que muito mais qualquer coisa é a família estar envolvida nisso, sabe? Qual foi o jogo mais emblemático, assim? Pô, Corinthians, facílimo, cara. Corinthians e Boca, 2-0 Corinthians, Isso foi o quê? Libertadores 2012. Acho que teve esse e teve um outro. Cara, Campeonato Brasileiro de Mas 2005. não foi a final esse, foi a final. Foi a final, foi a Foi a final. final. Mas eu acho que teve um outro emblemático pelo lado oposto. Foi Corinthians e Juventude em 2001. Um jogo do Campeonato Brasileiro que não valia absolutamente nada. Corinthians perdeu de 4-0. Tava 3-0 pro Corinthians, a torcida inteira virou de costas e começou a cantar o hino. Aí eu virei corintiano. Falei, porra, esse negócio é diferente mesmo. Então esses dois, por algum motivo, tá? Eu já vi várias conquistas. Vi o Ronaldo jogar, o fenômeno. Mas eu acho que esses dois são os mais emblemáticos. O Ronaldo foi o maior jogador que você viu jogar no Corinthians? Cara, Você não pegou a época do Neto, eu acho. não, né? Neto não, acho... Cara, o Ronaldo acho que de maior, assim, de você viver em êxtase vendo a parada, assim, porque era muito surreal. Acho Marcelinho Carioca, você chegou Peguei, foi meu primeiro ídolo, assim, Marcelinho Carioca. Mas eu acho que o Ronaldo... Também mesmo na assim- Moca, né? Oi? Também mora na Moca. Exatamente, todo mundo ali na Zona Leste. Mas eu acho que pra mim, o Ronaldo era uma coisa quase distante. O Marcelinho Carioca foi o primeiro ídolo, o Ronaldo eu acho que é o maior, assim, o maior jogador, mas eu acho que de ídolo mesmo, por eu ter sido goleiro, é o Cássio, assim, é um cara que, pô, falei pra minha esposa, amei o podcast,
Vamos fazer, me arruma um almoço com o Cássio também, que, pô, ia ser um golaço. Aí já fechou, ia ser um golaço. Mas é isso, cara, eu gosto muito, assim, e tento passar muito pros meus filhos, assim, de novo, quase que numa lavagem cerebral. Então, pó, levo meus filhos todo dia da moca, até achar aquela clubinha aqui do lado, onde a gente tá no estúdio. E todo dia eles têm que ouvir uma vez o hino do Corinthians, assim. Juro por Deus. É uma coisa muito louca, assim, na minha E vida. vai nos próximos jogos? Já tem algum jogo Cara, marcado ou não? tem Corinthians e São Paulo agora, inclusive. Pra isso não envelhecer mal. Vou dizer que eu vou torcer muito, né? Antes de eu dar algum veredito aqui. Mas eu provavelmente vou, tá? Tô só vendo aqui. Porque como meus pais são médicos, às vezes eles conseguem alguns ingressos pela própria Neoquímica, ou se eu vou precisar comprar por outros meios aí, mas provavelmente eu vou nesse jogo aí, agora nessa terça. Hoje Legal. é sexta, tá, gente? Só pra... Então, sexta pra terça que vem. Legal. E se tudo der certo pra final aí, e se o Corinthians ganhar essa final da Sul-Americana, eu vou na final da Sul-Americana, então não tem a mínima dúvida. Pensando no futuro, Felipe, onde você pretende chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Tá, Quais são seus planos para o futuro? beleza. Cara, uma boa pergunta. Eu quero me aposentar em 15 anos, eu tô com 30, quero me aposentar aos 45. De novo, isso pode envelhecer muito mal, muito bem, não sei, mas eu quero... Mas a tentativa sempre vai ser muito válida, né? Exatamente, eu quero me aposentar, acho que começando de trás para frente, de frente para trás nesse caso, né? Eu quero me aposentar há 15 anos, eu quero atingir uma independência financeira que basicamente eu quero viver de renda, né? Eu quero juntar um dinheiro lá. Como eu trabalho em instituição financeira, até na consultoria eu tinha muitos projetos para grandes bancos, enfim. Então, eu tenho uma ideia de quanto eu preciso para atingir isso. Então, há 15 anos, com 45, eu quero. E obviamente que a minha cabeça de hoje pode e deve mudar muito, tá? Mas eu vejo que eu não quero precisar mais trabalhar. Pô, se eu vou estar lá e estar com puta tesão, se eu vou estar gostando, se eu vou ter, achar um propósito novo, mudar a vida das pessoas, eu acho que pode ser. Daqui 5 anos, eu imagino vivendo quase uma vida dupla, então eu quero conseguir equalizar de alguma forma minha família vivendo na França e eu vivendo no Brasil, porque a questão de segurança está muito difícil, infelizmente. E para mim é uma preocupação muito grande. Então, dentro dos próximos 5 anos, eu quero conseguir fazer vários bate-voltas aí, mensais, para conseguir ficar visitando minha família e passar no mínimo, pô, 3, 4 finais de semana com eles e alguns dias da semana também. Com esse híbrido aí, tem algumas contas loucas que eu já fiz. Então, quero isso. Hoje eu estou muito feliz na instituição financeira que eu estou. Gosto muito do clima, gosto muito de tudo. Então, acho que se tudo caminha bem, eu também espero tá num cargo, né, um cargo melhor, mas eu acho que isso é natural, vem com o trabalho, vem com a Sim. dedicação. Mas acho que esses são os dois planos, 5 e 15 anos, tá? Aposentadoria com 15 e com 5, conseguir viver essa vida em 2 países ao mesmo tempo. Boa. Antes da gente começar aqui, você estava falando que você é um consumidor de podcasts, né? Bastante. Conta um pouquinho aí, né, novamente, agora Ao gravado, vivo, né? né? Quais são os podcasts que você costuma ouvir? Cara, Ouvir barra assistir, né? Que hoje em dia. exato, é os dois, né? É. Quando eu tô no carro, por exemplo, eu ouço muito. Que depende do momento também. Então, pô, se o Corinthians tá bem, eu ouço muito podcast de esporte. É época da Copa. Acho que assim, tem Brasil, Corinthians e Brasil na Copa do Mundo. São as duas vezes que você vai me ver mais descontrolado emocionalmente. Pô, se o Corinthians ganhou e tal, eu fico ouvindo. Cara, eu vejo um monte assim, de podcast de corintianos, de vlogs de corintianos. Do Rica Perrone, por exemplo, que tem vários cortes que eu acho bem interessantes. Para entretenimento, né, diário, pô, eu gosto muito do Vilela lá, do Inteligência Limitada. Sim. Ele traz várias pautas interessantes, então eu já vi, né, eu sou um cara que gosta muito de história, gosto muito também, pô, do Space Today ali, que é o Sacani, se não me engano, que tá falando. Cara, eu gosto muito de tópicos que eu acho que conceitualmente vão me agregar bastante, tá? Então, vejo, de novo, muita coisa de futebol, Flow, Esporte Clube, etc. De empreendedorismo, assim, eu não vejo muito, tá? Não é uma coisa que cara, eu acho que meu trabalho, eu vou lá e vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, e eu uso muito mais o podcast para entretenimento. Então, acho que é isso, assim. Tirando vários vlogs, né? Vários canais ali de vídeos. Cara, muito de história, tá? Eu vejo bastante vídeo, tipo, como que era a vida de um samurai, como era a vida de um cara medieval, tá? Eu gosto bastante de viajar nisso. E espero que um dia a gente tenha tecnologia pra gente entrar numa realidade imersiva aí e viver como que era o Homem das Cavernas, assim, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a gente pode atingir isso. Felipe, agora chegou a hora da gente, a parte final do Tá. podcast, da gente fazer
É, contar algumas histórias mais familiares. Tá bom. E assim, Vamos lá. algo que você lembra assim que foi engraçado dentro da sua família, sabe? Ou que na sua infância, e que foi assim bem, às vezes até bizarro, sabe? O Tá. que você lembra assim? Cara, acho que assim, minha família é tão louca que eu acho que eu nem preciso ir muito longe, tá? Pô, há 2 semanas atrás, cara, eu vou falar do. Não, assim, eu vou chegar na infância, tá? Mas, pô, 2 semanas atrás, a gente alugou um sítio no interior de São Paulo pra passar, né? Porque a gente falou, putz, será que vale a pena ter um sítio? Porque as crianças, né? Pessoal que não tem filhos ainda, tá? Criança de 3 e 1 ano, você precisa ter uma prisão a céu aberto. O que é isso? Porra, você precisa ter uma casa murada, sem piscina, sem degrau, sem nada que pode machucar pra eles ficarem correndo pra caramba. Vamos tentar pegar um sítio assim. Cara, assim, o primeiro a gente ficou sexta, sábado e domingo. Sexta foi muito legal, sábado à noite apareceu uma aranha muito grande, até aí tranquilo. Domingo de manhã eu queria ir na piscina, tinha um rato morto na piscina, tá? Então, puta. E meu filho queria falar com o ratinho na piscina, acho que já aconteceu isso. Cara, assim, é tanta história maluca, assim, que eu realmente. Cara, deixa eu pensar. É... Da Puta, infância, assim, você lembra de alguma coisa da adolescência, também de cara. sair de baladinha, Não, assim, foi isso era engraçado. muito, assim, até respeito a minha esposa e meus filhos que vão ver isso no futuro, mas, cara, eu era muito porra louca, assim, muito, 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 cara, bizarramente, assim, a gente saía, porra, cara, sei lá, pensa que, assim, ensino médio, 14 para 15 anos, a gente de uniforme de escola, uma escola muito tradicional em São Paulo, meu amigo pegava um quadriciclo e ficava andando no meio da rua com uma garrafa de vodka, entendeu? Cara, pensa assim, você tá no trânsito voltando do trabalho, indo almoçar, tem dois idiotas de quadriciclo amarelo, cara, no farol, entendeu? Tipo, com uma garrafa de vodka e roupa de escola, assim. Já tem várias histórias, assim, muito... acho que tudo é num contexto meio bizarro, assim, sabe? A gente já aproveitou bastante, assim, fiz bastante besteira. Pô, óbvio, primeiro PT... meus pais uma vez estavam em Paris, num congresso de cardiologia, e eu fiquei sozinho com a minha avó em casa. E, pô, eu dei um PT, passei mal, vomitei. Meus pais tiveram que voltar pra ficar comigo. Já fiz meu pai perder em viagem em Paris. Cara, Devem assim. ter ficado muito felizes, Não, eles né? ficaram muito putos comigo. Cara, eu já fiz muita besteira, de verdade, assim. Eu curtia bastante, assim. Machucava, puta, abri o supercílio já, tomando tacada, brincando de taco. Eu fui ver quão longe o cara batia o taco, pegou no meu supercílio, abriu. Cara, machucava muito, assim, de moleque, jogando bola, fazendo as coisas. Então, acho que tudo, assim, de verdade, assim. Acho que eu contei algumas histórias aí, Que mas legal. de coisas bizarras. Acho que o rato na piscina é uma coisa bem bizarra também. E, e essa história do quadriciclo, assim, hoje olhando eu, né, com um filho, pô, eu falo, velho, que esses moleques têm na cabeça, velho? Mas acho que foram mais essas, assim. Você tem irmãos? Tem um irmão, é o inteligente da família, graças a Deus. Pô, meu irmão, é uma relação bem legal também. Eu sei que ele tá chegando no fim, mas o meu irmão, hoje ele tem 8 anos a menos que eu, então ele vai fazer 22. Então ele foi uma ponte entre mim e meus pais, né? Então, assim, eu servi pra ele quase que como um pai barra irmão mais velho, porque eu era bem mais velho que ele, tinha 8 anos. E meu irmão é gênio, assim, ele tá fazendo medicina em Harvard agora, assim, Caramba, só que pra, legal. assim, ele Qual vai ser a faz, especialidade dele? ele Já quer ser definiu? cardio, eu acho. Ele faz medicina na FMG agora e ele foi fazer uma pesquisa lá em Harvard por um ano, depois vai fazer em Ohio, assim, deve virar médico Seu lá. pai também é cardio. Meu pai é cardio, minha mãe é cardio, Ah, eu sua sou a mãe ovelha também. negra da família, velho. Assim, vamos deixar isso bem claro, tá? A premissa é Não, essa. mas o jantar em família deve ser uma beleza. Todo mundo falando de cardio lá, né? Então, mas eu e a Estela, que é minha esposa, a gente já É. conseguiu quebrar e falar, galera, eu não tô entendendo porra nenhuma que vocês estão falando. Vamos facilitar a vida de todos os envolvidos, por favor? Então, cara, mas eles até evitam assim bem, sabe? Às vezes no grupo lá de família do WhatsApp eles começam a mandar umas coisas. Ah, porque eu fiz Eu falei, cara, não tô entendendo nada. Válvula mitral. Só sei esses dois nomes, tá? O que você Deve ser sabe de muito medicina? recorrente, né? Válvula O mitral. E termo. é isso, tá? É literalmente isso que eu conheço. Mas, cara, meu irmão, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, assim. E, cara, eu amo muito ele. Eu sou um cara muito família, assim. Que Sou um cara bacana. muito, Dá pra muito. perceber, legal. Eu gosto muito, assim, cara. Acho que, porra, significa tudo pra mim, sabe? Ah, e também deve estar curtindo pra caramba os filhos, né? Tô. Porque Quando eu não tô morto e puto, né? Porque eu tô cansado pra caramba. E falido, praticamente. Mas, tô brincando. Mas, cara, é o que eu falo, né? Ter filhos é uma balança muito injusta. Porque, pô,
você põe tempo, você põe muito dinheiro, você põe muita energia, feriado, o que você quiser. Só que vem um amor incondicional do outro lado, pô, quebra suas pernas. Às vezes você quer ficar bravo, ele olha pra você e fala, papai, te amo. Você isso aí, sabe muito bem, com a isso aí. Isabela, né? Que você falou. Isabela, Com a Isabela, meu, não tem como, entendeu? E mulher é pior ainda, velho. Porque homem, eu ainda falo, bravo, fala, não, Arthur, para, levanta aí, pô. Meu filho, coitado, já tomou 2 pães na cabeça, porque o menino, sério. o melhor amigo dele, com 2 anos e meio, óbvio que não é culpa de ninguém, jogou um brinquedo na cabeça dele, tomou ponto, e eu falei, moleque, vai lá, tudo bem, eu troco o curativinho bonitinho, mas eu trato diferente. A minha filha manda em mim, ela tem 1 ano, ela me manipula completamente, ela manda na casa. Porque, pô, com o Arthur eu brigo, com a Zoe ela fica, sim, acabou, velho, acabou, eu falo, ó, pra minha mulher, você vai educar ela, eu vou tentar ser um pai legal e permissivo, vou deixar tudo, tá? Você faz isso, com o meu filho é o oposto. Eu sei como é isso com menina. É difícil, né? E melhor ou melhores amigos? A gente não falou sobre isso. Cara, eu tenho Quem são? vários, cara, eu tenho muita Dá pra fazer uma assim. lista assim ou você vai ser injusto com alguém? Cara, eu acho que tende a ser injusto, mas vamos lá. Acho que em Minas Gerais tem o Thiaguinho, que é meu amigo. Em Estados Unidos acho que é o Beni. Em São Paulo, puta, aí tem um monte. Aí tem o Bruno, tem o Rafael, tem o Fábio, tem outro Rafael. Também 6, tá? Puta, eu vou fazer um top 10 e ferrar depois nisso, vou ser cobrado. Acho que, pô, tem todo mundo da Accent e das empresas que eu trabalho, que aí também que eu preciso meio que juntar, porque hoje eu trabalho quase numa panelinha, tá? Porque hoje o meu time de trabalho, 2 trabalham comigo na Prudential lá atrás. Então, a gente era do mesmo time, era muito amigo. Então, cara, eu tenho vários amigos, assim, eu sou muito grato, mas eu não sou um cara que conversa muito em WhatsApp, não sou um cara que troca muitíssimo, mas quando a gente se vê é a mesma coisa, a gente se comporta como se a gente tivesse 12 anos na maioria das vezes também. E vocês conseguem se ver agora com filhos? Cara, É mais difícil, né? mais difícil, assim, eu acho que, pô, uma vez a cada 2 meses no máximo, tirando quem tá no trabalho, tá? Porque às vezes, pô, Quando tá no trabalho aí, ó, vai almoçar, exato, é mais vai almoçar fácil. junto, fica mais fácil, mas eu acho que é mais difícil, tá? Mas ao mesmo tempo, assim, basicamente assim, são algumas comemorações, o aniversário de um, de outro, a gente acaba se vendo, mas não muda nada pra mim, assim, cara. Eu sou uma pessoa que eu me considero bem leal, meus melhores amigos. Então, e outra, eu só tenho um amigo homem, tá? Eu tenho esse problema também. Porra, só na Accent, eu tô com 30, com 27 eu fui ter minha primeira amiga mulher. Mas isso porque a esposa não deixa? Não, mano, minha esposa ela reza pra eu ter amiga mulher. O sonho dela é eu ter amiga mulher. Mas eu nunca tive, cara, enfim, pela minha vida, por como eu encarava as coisas. E só que aí quando eu fui pra Accenture, eu acho que aí hoje eu tenho várias amigas mulheres também, a Laura, a Raquel, nossa, ela vai me matar. A Thalita, velho. A Thalita vai me matar se eu esquecer o nome dela. Mas eu tenho sim, tenho mais amigas mulheres. Felipe, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer pra você aqui no podcast? Você Cara, gostaria de falar alguma história que passou batido aí, que você gostaria de contar? Cara, eu acho que assim, acho que pra mim o segredo profissional, assim, não que eu seja um puta guru, né, nem um coach, mas pra né, acho que o que eu acredito, não sei se é segredo. Cara, eu acredito literalmente em 2 coisas, que é trabalhar duro e respeitar as outras pessoas, assim, de verdade, pra mim tudo se resume a isso. Eu lembro de, pô, quando eu entrei na consultoria, meu, virava várias noites, assim, fazia de tudo pra acontecer, chegava muito cedo, voltava muito tarde. Obviamente, tem um nível entre burnout, né? Ser workaholic pesado e dar o melhor de si. Por exemplo, hoje eu já não conseguiria fazer o que eu faço, né? Que é virar noites, pela idade e pelos meus filhos. Mas eu acho que cara, trabalhar duro mesmo, realmente se importar com as coisas. Porque se você fizer isso, você vai aprender a fazer o que você quiser. Hoje tem Google, tem YouTube. E eu acho que tratar as pessoas bem, porque o mundo é muito, muito, muito pequeno. Como se fosse, você mora na Moca, você conhece um cara da Câmara Árabe. Inclusive, eu fiquei lá 2 meses, tá? Não falei, galera, mas eu trabalhei lá por 2 meses quando eu vinha de férias dos Estados Unidos pro Brasil. Também sou muito grato a todo mundo de lá, aprendi muito. Mas eu acho que é isso, cara. Essas são as 2 mensagens. Trabalhar muito e respeitar as pessoas, que o mundo dá muita volta. Felipe Pantaleão, muito obrigado pela entrevista. Sucesso na sua vida, com a sua família. E que tudo dê certo aí nos seus planos. Obrigado, Tá foi um bom? prazer, viu? Obrigado, Valeu. Felipe. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu. Não sei se posso dar tchau assim, mas é nóis. Valeu.